Olá, pessoal, e bem-vindos a mais esta análise. Hoje a gente vai explorar uma história simplesmente fascinante, caótica e cheia de reviravoltas. Nós vamos falar sobre aquela luta monumental que durou uns bons 50 anos para literalmente inventar a nação da Argentina. Sabe, a gente costuma pensar nos países como entidades eternas, que sempre estiveram ali prontinhas no mapa, né? Mas a verdade por trás da construção de um Estado é muito, muito mais complexa e incrivelmente interessante. Bom, vamos mergulhar nisso. A nossa intuição pode apontar logo de cara para as primeiras juntas governamentais ou aquelas declarações de independência. Afinal, as datas históricas e os feriados costumam entregar umas respostas bem simples e diretas. Mas o grande ponto aqui é questionar justamente essa premissa. E se o nascimento real e a consolidação do Estado demoraram mais de meio século depois daquele primeiro grito de liberdade? E aqui temos uma quebra de expectativa que surpreende muita gente quando a gente olha os dados bem de perto. Acontece que a Argentina, do jeito que a gente entende hoje, simplesmente não existia lá em 1810. O que tinha no lugar era o antigo vice-reino do Rio da Prata, que era uma imensa área totalmente fragmentada. Naquele momento histórico, as pessoas não acordavam de manhã e declaravam sua nacionalidade como Argentina. A identidade da galera era estritamente local, muito baseada na província. A pessoa era portenha, ali da cidade de Buenos Aires, ou cordobesa, de Córdoba. Essa própria ideia de uma identidade nacional unificada, nossa, ainda era um conceito muito distante da realidade deles. Parte 1. O mito de 1810. Toda essa confiança local não apareceu num passe de mágica. Ela disparou mesmo depois que eles conseguiram repelir as invasões britânicas de 1806. Uma época, aliás, de tanto descompasso que os britânicos literalmente tentaram exportar patins de gelo para a América do Sul. Loucura, né? Agora, o que é realmente interessante nesse slide é que, antes mesmo que a ideia de uma república moderna ganhasse qualquer tração, os líderes locais cogitaram umas alternativas extremas e uns projetos monárquicos bem absurdos. Tiveram movimentações para coroar a princesa espanhola Carlota Joaquina, depois chegaram a debater seriamente a restauração da antiga monarquia inca, governando lá de Cusco, o que deixou a elite portenha completamente apavorada, e até buscar opções entre nobres franceses ou príncipes Bourbon. Fica muito claro que as províncias estavam numa busca desesperada por alguma legitimidade, enquanto o mundo virava de cabeça para baixo com as guerras napoleônicas. Parte 2. A Batalha pelo Porto. A questão aqui é que a geografia ditava a economia. E o obstáculo central para a unificação nacional se resumia a Buenos Aires. Basicamente, quem tivesse o controle exclusivo do porto teria nas mãos toda a riqueza da região. Simples assim. E foi exatamente isso que moldou uma estrutura política super dividida. A disputa pelo controle de toda essa grana gerou uma polarização ideológica severa. De um lado da moeda, a gente tinha os chamados unitários, que queriam centralizar todo o poder político e econômico lá em Buenos Aires. Do outro lado, os federalistas, representando as províncias do interior e do litoral dos rios. Eles exigiam com unhas e dentes a autonomia provincial e o fim daquele estrangulamento econômico causado pelo monopólio do porto. Essa divisão ideológica absoluta foi a grande faísca para décadas ininterruptas de guerras civis. Parte 3. Caudilhos e fragmentação. Essa tensão constante levou ao colapso completo no início do século XIX. Lá por volta de 1820, o antigo vice-reino simplesmente se espatifou em 13 províncias totalmente separadas, em guerra e caóticas. E aí, naquele vácuo de poder imenso deixado por governos centrais que falharam, surgem as peças centrais desse nosso tabuleiro. Os caudilhos. Eles eram líderes regionais incrivelmente habilidosos, verdadeiros chefes militares locais, figuras históricas de um impacto gigantesco, como o José Gervásio Artigas no litoral ou Facundo Quiroga em La Rioja, emergiram para governar e moldar o interior com um fortíssimo apoio popular. Eles se transformaram basicamente na muralha de resistência contra a mão pesada e centralizadora de Buenos Aires. Parte 4. O domínio de Rosas. Então, em 1829, num clima de extrema convulsão social, ascende ao poder em Buenos Aires o Juan Manuel de Rosas. Ele é, inquestionavelmente, uma das figuras mais determinantes e polarizadoras de toda a narrativa de construção da nação. As fontes expõem com muita clareza a complexidade do governo de Rosas. A história registra o uso sistemático de táticas autoritárias por parte dele. O cara governou com plenos poderes ditatoriais, reprimiu duramente opositores e financiou expedições militares muito violentas para esmagar as províncias do interior que ousavam se rebelar. Mas, por outro lado, a hegemonia econômica que ele construiu é inegável. Ele expandiu as fronteiras produtivas contra as populações indígenas, blindou a riqueza do porto e costurou a estabilidade através de pactos regionais bem complexos que, querendo ou não, mantiveram o território de certa forma interligado.
A resiliência desse domínio, que durou mais de 2 décadas, fica bem evidente nessa linha do tempo. Rosas assume o governo lá em 1829, estrutura o Pacto Federal em 1831, avança com campanhas militares brutais como a Conquista do Deserto em 1833 e mantém sua influência mesmo batendo de frente com bloqueios anglo-franceses e travando longos cercos como aquele imposto a Montevidéu em 1843. Foi um arranjo de poder que parecia inabalável, até ele finalmente ser deposto em 1852. E chegamos à parte 5, a construção da nação. O fim da Era Rosas não aconteceu por obra do acaso. Justo José de Urquiza, o governador de Entre Rios, consegue consolidar uma aliança enorme com o apoio do Brasil e do Uruguai, e finalmente derruba o longo governo portenho, prometendo uma nova era para a Confederação. Vamos avançar e ver como isso se desenrola, porque quem está achando que veio um desfecho pacífico logo em seguida, vai se surpreender bastante. Quando a primeira Constituição com viés federal foi promulgada em 1853 com o claro objetivo de acabar com o monopólio do porto e dividir as riquezas, Buenos Aires tomou uma atitude drástica. Eles simplesmente se recusaram a assinar, declararam-se um estado independente e se separaram das outras províncias por quase 10 anos. Foi necessária uma última e violenta batalha em 1861, a Batalha de Pavón, para forçar de vez a integração do território. Isso culminou finalmente na eleição de Bartolomeu Mitre como presidente de uma república unificada em 1862. E todo esse trajeto dramático nos leva a um número de peso absoluto: 52. Esse foi o exato período, em anos, desde a queda inicial do vice-rei até a formação consolidada da nação em 1862. Foram 52 anos repletos de sangue, caos geográfico, projetos políticos totalmente excêntricos e um esforço colossal para tentar amarrar várias realidades provinciais numa única entidade estatal que fosse viável. Para encerrar a nossa análise, tem uma frase famosa que resume perfeitamente todo o impacto dessa jornada. Deus está em toda parte, mas atende em Buenos Aires. Essa luta brutal de meio século garantiu que, apesar de todas as concessões políticas, a supremacia econômica da cidade portuária jamais fosse quebrada. O porto, no fim das contas, moldou o Estado Nacional. E a grande reflexão que fica para a gente é: até que ponto esses embates travados lá nos primeiros suspiros de uma nação continuam ditando de forma silenciosa as desigualdades e assimetrias que a gente vê no presente? Fica aí o questionamento. Muito obrigado por acompanharem este mergulho histórico com a gente e até a próxima.